Olha, estou muito feliz, viu? Muitos alunos se inscrevendo no curso de Teologia da Rádio Melodia. Parabéns para você que abriu o coração, vai aprender a Palavra de Deus, isso é muito importante. Quero abraçar os novos alunos, o Irinaldo Cassiano Santos, de Jacarepaguá, o Tiago dos Santos Paulo, de Engenho da Rainha, Evandro Pereira, de Maricá, e também o Roger de Figueiredo Ramos, de Jardim Sulacap. Parabéns a vocês, bem-vindo ao nosso curso, um abraço muito carinhoso de toda a família Melodia e que Deus nos abençoe. Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia, aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de terça-feira, neste dia 29 de janeiro de 2019. Bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação aqui. A partir de agora, então, você interagindo aqui com a gente, externando a sua opinião através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097. Pesquisa do dia. Bom, a nossa pesquisa hoje perguntando, você é igrejeiro ou discípulo, hein? E aí? Você sabe a diferença? Isso aí. Então eu quero você participando efetivamente aqui com a gente. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto, o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Jeremias Barbosa, da Igreja Nova Vida, em Jardim Alcântara, São Gonçalo, o pastor Demerval Nascimento, da Igreja Batista Central, em Vigário Geral, e também o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Vamos orar? Vamos começar, então, o nosso debate. Pastor Pedro Paulo, orando, abrindo o nosso debate de hoje. Soberano e eterno Deus, receba a nossa profunda gratidão por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Por favor, ó Deus, nos use nessa manhã, nós debatedores, não somente com o nosso conhecimento humano, mas com o conhecimento do Teu Espírito Santo. Nos dê a sensibilidade. Abençoa o Teu servo, pastor Leal do Carmo, use-o como tem feito sempre, para que seja um abençoador. E que os nossos ouvintes tenham um coração aberto para receber os ensinamentos nessa manhã. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje nós vamos tratar deste assunto aqui no nosso debate. Você é igrejeiro ou discípulo? Todas as vezes vemos uma pessoa com uma assiduidade muito grande, não falta, não perde um culto, está sempre ali, mas também não se envolve em absolutamente nada, não desenvolve comunhão com absolutamente ninguém, senta já próximo à porta, após a impetração da bênção apostólica, some como se fosse ninja. E tá tudo bem. Parece que há um protocolo, parece que se não for, há um sentimento de culpa. Você é igrejeiro ou discípulo? Pesquisa perguntou, você sabe a diferença? 57% dizendo que sim, mas 43% dizendo que não. Viu como aumentou a nossa responsabilidade nesta manhã para tratar deste assunto? E nós vamos para o debate. Meu querido pastor Pedrão, bom tê-lo aqui, meu mano, bom dia. Bom dia, Elião, prazer enorme ter você de volta com essa cara de descansado, né? Essa cara de né? As férias quando começa a ficar bom, termina, né? Não tem jeito. Mas é assim mesmo, viu? Custa a beça pra chegar e voa quando chega. Verdade. Bom, de fato existe aí essa preocupação da galera, essa dúvida, né? Ela é relativamente pertinente, porque na definição
de discípulo, né? Discípulo é quem estuda, discípulo é um aluno, discípulo é um aprendiz, discípulo é um aluno receptivo a ensinamentos. Então, existe uma diferença grotesca entre discípulo e igrejeiro. Então, por exemplo, a gente tem aí, né, o Brasil, que tem a sua raiz no catolicismo, o cara marca, por exemplo, assim, a missa é domingo, 7 horas da manhã, tá chapado de gente, porque tem que ir à missa, faz parte, isso é ser igrejeiro. Às vezes o que o padre falou, o que ele disse, se tem aplicação, é detalhe, é um rito a ser cumprido. E isso acontece também, Eliel, dentro do nosso arraial chamado evangélico, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas vivem, moram, ficam dentro da igreja, e isso acontece por vários motivos. E o grande problema é que, na maioria dos casos, não é amor. Não é amor pelo reino, não é amor por Deus, não é amor pelas pessoas, mas o cara é um igrejeiro por causa do status. Ele é um igrejeiro porque às vezes ele fora, no mundo secular, não é nada, não é ninguém, e na igreja ele é o diretor do não sei o quê, e aí ali ele pega e evoca para si esse cargo de autoridade, e aí é o ser supremo. Algumas pessoas vão à igreja como fuga, a sua casa, sua família tem problema, então as pessoas vão à igreja, é um lugar onde ela vai encontrar alento, ela não está aí, presta atenção, ouvinte. Uma coisa é você ir à igreja porque você ama a Deus. Uma coisa é você ir à igreja porque você quer aprender sobre Deus, porque você quer servir a Deus. Mas algumas pessoas fogem da sua realidade dentro de sua casa, fogem de sua família, algumas pessoas têm medo de estarem fora da igreja e aí começa a embolar as coisas. Porque a igreja, a gente atribui a uma parede, ao edifício, né? Aquelas 4 paredes, aquilo ali é a igreja. Mas a igreja é o ajuntamento de pessoas, né? Jesus, quando fala igreja, aqui nos 4 evangelhos, a palavra eclesia só aparece em Mateus 3 vezes. Então, quando fala, né, quando a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja, Pedro, sobre a sua afirmação, né, eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja era um ajuntamento de pessoas que acontecia quando Paulo chegava, as pessoas se reuniam nas margens dos rios, nas praças que eram chamados ágora, e ali, então, era assim que funcionavam as escolas da época, e a igreja também funcionava desse jeito, como na casa das pessoas. E aí o que acontece? A gente precisa aprender a ser discípulo. Discípulo é aquela pessoa que sabe o seu papel, sabe o que deve desempenhar, sabe a sua função dentro da igreja e fora dela, né? Dentro de sua casa, como deve ser o seu comportamento, porque o cara é um igrejeiro, e aí você olha ele na igreja, ele é um semideus. Que coisa linda, que pessoa afável, que pessoa amável, que pessoa caridosa, carinhosa, e em casa ele é o cão chupando manga. Então, muitas pessoas usam a igreja como fuga. E eu quero dizer para você, o reino de Deus não precisa de igrejeiro. O reino de Deus precisa de discípulos que de fato amem a Jesus. Pastor Jeremias Barbosa, bom também tê-lo aqui nesta manhã, pastorzão. Bom dia. Bom dia, pastorzão. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia, queridos colegas e batedores. Hoje o negócio aqui está... muito bom, mas como eu sempre digo, já vem dali do Pedrão, assim, mastigadão, com a etimologia da palavra. Eu gosto muito de buscar a etimologia da palavra e como ele sempre faz, assim, com toda essa maestria, é muito legal chegar aqui e a gente poder falar sobre isso. Para a gente poder saber o que é um igrejeiro, a gente tem que primeiro saber o que é um discípulo. E eu creio que hoje está bastante mesclado essa realidade nas nossas igrejas. E eu sei que eu sou pastor de muitos discípulos, mas eu creio também que eu sou pastor de alguns igrejeiros. E pode ser a realidade dos colegas que estão aqui também, que todos nós vivenciamos a realidade do ministério pastoral. Uns há pouco tempo, eu creio que eu sou o mais novo de todos aqui no ministério pastoral, a pastorzada já é tudo muito mais experiente. E nessa caminhada a gente vai vendo muitas
muitos termos sendo aplicados aos membros que frequentam as nossas igrejas. E eu fui buscar a etimologia dessa palavra e tentei encontrar alguma coisa sobre igrejeiro, mas eu creio que é um termo bastante atual e que a gente que vai começar a dar forma a ele aqui, não é? Com os nossos pensamentos aqui. Eu quero trazer uma reflexão aqui, pastorzão, nesse primeiro momento, para fazer essa diferenciação do discípulo e do igrejeiro. Porque se alguém não vai se encaixar no status de discípulo, então provavelmente vai se encaixar no status de igrejeiro. Não é? E como o pastor Pedrão disse, o reino de Deus não precisa e não depende, nunca vai depender de um igrejeiro, vai depender sempre de um discípulo. Eu acredito que todos aqueles que estiverem inseridos no contexto do reino terão obrigatoriamente de se tornarem discípulos, porque senão não vai valer a pena. Ele vai vivenciar uma vida e que mais adiante vai lhe frustrar por ele achar que a igreja lhe ofereceria uma série de coisas, que ele vai à igreja com a intenção de ser servido pela igreja ou servido pelo reino, e o discípulo aprende desde sempre que ele precisa servir ao reino, está ali para servir ao reino. Então, eu quero aqui pedir licença a uma de nossas ouvintes, que provavelmente deve estar nos ouvindo. Eu fui ao sepultamento de um irmão, e ele faleceu, e ele estava há 50 anos naquela igreja. Ele foi na varanda da casa dele, começou o trabalho, e ele falece com 50 anos de igreja. Eu fico pensando quantas coisas esse irmão vivenciou que lhe daria todas essas motivações para sair daquela igreja e ir para outra igreja. E ele faz 50 anos de casa e morre ali, e é ali honrado, né, no seu funeral, naquele momento ali. Eu fiquei pensando quanta coisa esse irmão viu. Eu creio que um igrejeiro não passaria por essa experiência jamais. Ele não aguentaria ficar na igreja um ano. Se em algum momento ele já se sentisse frustrado, ou se sentisse não atendido no seu desejo, no seu pedido, então ele sairia da igreja. Então, com a devida licença aí a nossa querida ouvinte, eu sempre falo desse exemplo para citar alguém que é fiel a Deus e não olha para as circunstâncias, e ele é um verdadeiro discípulo. Eu vou deixar só aqui para a gente meditar depois. Uma das coisas que Jesus Cristo exige do discípulo, logo de cara, é que se a pessoa quisesse ser o seu discípulo, ele precisaria, em primeiro lugar, negar-se a si mesmo. Depois ele precisaria tomar a sua cruz e aí poderia segui-lo. Um outro detalhe, Jesus também diz, olha, você quer me seguir mesmo? E as pessoas dizem, nós queremos te seguir, Jesus. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. As raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês querem me seguir mesmo? E aí as pessoas iriam escolher se seguiriam a Jesus ou não. Então, uma das coisas que o discípulo faz, ele entende que ele precisa, primeiro de tudo, negar-se a si mesmo para ter condição de seguir a Jesus. Isso talvez seja difícil. Eu creio que, ao final desse debate, os nossos ouvintes, que é a nossa maior razão, vão poder entender. Eu sou um discípulo. Eu ainda estou no status de igrejeiro e preciso me tornar um discípulo, que aí vai ser realmente fantástico para a minha vida. Tá aí. Pastor Demerval Nascimento, que bom, meu pastor. Revelo, que bom tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel do Carmo. É um prazer. Quero manifestar aqui a minha gratidão a Deus, a nossa equipe da Melodia, a você. Obrigado, enfim, que Deus continue nos abençoando sempre. E igrejeiro ou discípulo? E aí? Muito bem, a gente está tentando ser discípulo, né? Trabalhando para esta finalidade. Agora, é interessante que tudo que a mesa fala, de uma forma muito coerente, é que nós precisamos, sim, estar no local de adoração, ali no templo, na casa, no local onde o grupo separado para adorá-lo deva se reunir, sim. Agora, com consciência, né? Consciência de discípulo. Então, a gente vai ao local de adoração tendo consciência de que somos discípulos. Porque quando não temos esta consciência, fica muito complicado, difícil. E aí a coisa tende para o lado de igrejeiro mesmo. Como, por exemplo, a pessoa ela não entende que a igreja ela tem que ser dirigida, a direção é de Deus. Não pode ser do homem ou da mulher. E os igrejeiros, eles têm essa tendência. Acham que
pode isso, e não é bem assim. Quem está na direção é Deus, porém ele se utiliza do pastor, da direção lá que ele colocou ali, do anjo naquela igreja, para conduzir o seu rebanho dentro do contexto igreja. E essas pessoas parece que elas não entendem esse negócio não. Acham que podem falar o que quer, normalmente acham que tem que falar o que quer, e o discípulo ele pensa no que vai falar. É tão interessante eu ouvir aqui a mesa falando da distância que há entre o igrejeiro e o discípulo, que o discípulo tem um cuidado no que vai falar, principalmente em assembleias de igreja. Eu acho muito legal. O discípulo, quando vai falar em assembleia, ele dá uma ajuda ao pastor da igreja fora do comum. A forma, a elegância como ele fala, a educação. E às vezes o próprio pastor não está conseguindo conduzir a situação, aquele discípulo se levanta na plenária e dá uma palavra que é a solução. E a igreja toda vai. É legal demais. Diferentemente do igrejeiro. Ele acha que deve sair falando, não quer saber da consequência, se aquilo está vindo de Deus ou não, se vai melhorar ou piorar. Há uma diferença muito grande. O igrejeiro, ele se vê numa condição, ainda que ele não tenha esse direito, de que fica pelas margens, achando que pelas margens e não mergulhando, não se aprofundando, não entrando exatamente no coração da igreja, na intenção da igreja, que é adorar a Deus e servir ao homem também em nome de Deus, o igrejeiro ele se acha no direito de que pode ficar pelas margens, porque assim, se alguma coisa na igreja der errado, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem sabia disso. Inclusive, eu até discordo do que eles decidiram. Está errado, igrejeiro, está errado. Não pode ficar pelas margens, não. Você é a igreja. Você tem que entrar também no negócio, na direção de Deus, e deu certo. Parabéns para todo mundo. Deu errado? Nós adoramos a Deus, conversamos com Deus, pedimos a direção e a contribuição de todos da igreja para que a coisa pudesse funcionar. Então, há de fato, pastor Eliel, uma diferença larga entre igrejeiro e discípulo, e eu creio que Jesus chamou-nos para ser discípulos. Já eu creio que vai se entrar mais nessa questão de discípulo. Tá aí. Meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor, bom revê-lo também nesta manhã. Bom dia. Bom dia, meu querido pastor Eliel. É uma satisfação revê-lo, como o pastor Pedrão falou, né? Cara de descansado. Bom demais, né? Para enfrentar mais um ano, né? Verdade, graças aos nossos a Deus. Debatedores, os nossos ouvintes, que é a razão de estarmos aqui. E como você mencionou no início, né? Orando aí pelos nossos irmãos de Minas Gerais. Isso. E de todos aqueles que enfrentam tragédias, né? Verdade. Às vezes é uma tragédia coletiva e muitos enfrentando uma tragédia individual e familiar. Verdade. Pastor Eliel, esse tema ele é importante porque nos faz parar para refletir até mesmo a nossa atividade pastoral. Por que eu estou como pastor? Será que é porque não tem opção, me acostumei, eu estabeleci ali o meu reino e ali eu mando, desmando, faço, não faço, e daqui a pouco está um pastor frustrado, adoentado, deprimido, chateado e alguns até suicidado, né? Desculpa aqui, temos visto isso aí. Às vezes a gente vai e lidamos aí com o ministério infantil, né? O ministério infantil em ação, né? Infantil em ação e nas igrejas. E às vezes você vê um professor chegando ao final de um ano, ele está arrasado. Um diácono está arrasado. Ele até era um discípulo, mas as dificuldades ministeriais transformou aquela pessoa, gente boa, transformou num igrejeiro. Ele agora, como pessoa responsável que continua cumprindo as suas obrigações, mas cumprindo obrigações. O Salmo 100 para ele naquela parte que diz servir ao Senhor com alegria, ele pula essa parte. Ele serve por obrigação. E aí nós vamos na Bíblia, pastor Eliel, em Lucas, capítulo 23, 48, fala que as multidões se reuniram para um espetáculo na época da crucificação. Nós vamos em Mateus, capítulo 26, quando vai dizer... Mateus 26, 58, vai dizer assim, Mateus 26, 58, diz,
Mas Pedro seguia de longe. E nós vamos encontrar outros 27:55, pessoas que viam de longe. Nós vamos encontrar aqui duas categorias de pessoas: os espectadores e os participantes. Espectadores da cruz são aquelas pessoas que estão observando, que quando tem necessidade chega para tirar um benefício, tirar proveito de alguma coisa. E tem os participantes, aqueles que pagam o preço de Mateus 10:38, que diz que Jesus falou assim, né? Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, há essa diferença entre aqueles que são espectadores e aqueles que são participantes. Os espectadores é que nós poderíamos chamá-los de igrejeiros. É aquela população hoje que toda a igreja tem, são os flutuantes, que procura sempre uma motivação, um show. Eles são exigentes, coloca defeito em tudo e, pior, não paga a conta. Não são dizimistas, não são ofertantes. Eles querem benefício da igreja, mas não querem bancar a igreja, não querem sustentar o ministério. Eles buscam coisas que nem sabem o que é que estão buscando. Aí nós vamos, a parábola do bom samaritano, aí nós vamos encontrar as categorias, né? Tem gente que cria problemas, tem gente que foge dos problemas, né? Os levitas e os sacerdotes, e tem aqueles que chegam, que a gente, quando menos espera, no caso ali que era o samaritano, que resolve o problema das pessoas. Então, uma diferença básica entre igrejeiro e discípulo é isso aí. Um tá só são só espectadores. E os outros, amigo, participam, pagam a conta e é o primeiro a chegar, é o último a sair, e toda igreja, para a glória de Deus, nós temos aí um bom número de pessoas que são verdadeiramente os participantes e são discípulos. Tá aí. A ouvinte participa aqui com a gente. Eu sou discípulo, não gosto de ficar perto da porta e nem na parte de cima. Gosto de ficar bem perto do púlpito. Assim eu aprendo mais no culto. Olha aí, muito bom. Obrigado pela participação. Outra aqui, sou discípulo. Discípulo é o que serve e eu procuro servir ao Senhor porque eu amo meu Senhor. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Luzerene, São Gonçalo, bom dia, Eliel. Adorando esse tema, hein? Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte participa aqui, o Reinaldo, Seropédica, dizendo bom dia, fui igrejeiro por 30 anos. Resultado, perdi minha família, ou seja, hoje estou separado da minha esposa e filhos. Agora estou aprendendo o que é ser discípulo. Olha isso, pastor Pedrão. Esse é um problema gravíssimo, né? Eu me lembro de uma ocasião que eu gravei um Pense e a pergunta era mais ou menos assim, né? A pessoa falava assim, pastor, eu sirvo a igreja, eu trabalho em ministério tal, eu faço isso, eu ajudo não sei aonde, eu faço o quê? Meu marido fica reclamando comigo, porque aí eu fico muito tempo na igreja, e aí ele briga comigo, eu queria que o senhor gravasse um vídeo, não sei o quê. Aí eu falei pra ela assim, eu falei assim, ó, querida, eu vou gravar o vídeo, mas acho que você não vai querer mostrar pro seu marido. Eu falei, o seu marido tá certo, entendeu? Então, primeira coisa sua é cuidar do seu marido. Né? É cuidar da sua casa, é cuidar do seu esposo, e se ele está dizendo é porque ele está sinalizando que precisa da sua atenção. Então as pessoas, Eliel, não conseguem entender porque, lamentavelmente, foi atribuído a forma de servir a Deus é ter atividades ou cargos na igreja. E isso foi muito ruim, isso é muito ruim. Porque as pessoas se tornam... O que é, na minha visão, um igrejeiro também? Um igrejeiro é essa pessoa que é crente dentro da igreja. Esse é um igrejeiro. Cargos, funções, cuidado, responsabilidades, posturas, beleza. Mas só que precisa ir muito mais além. E essa pessoa que é um igrejeiro, ele precisa ter esse equilíbrio de conseguir dosar as coisas. Então, o serviço ao Senhor é muito amplo, Eliel, do que tão somente presencial nos cultos ou no meu serviço. É muito mais. Eu sirvo ao Senhor quando eu pastoreio a minha casa, quando eu ajudo a resolver conflitos, quando eu consigo praticar
aplicar a palavra de Deus. O igrejeiro constrói a casa sobre areia. E aí acontece o que aconteceu, lamentavelmente, com o nosso ouvinte, porque aí perde tudo. Vem a enxurrada de problemas e o fato dele ter estado na igreja 24 horas por dia não salvou o casamento dele, não livrou o filho dele das drogas. Então a pessoa acha que se fizer isso, que Deus vai cuidar do resto. Não, senhor. Senão ele não diria, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ele diria, vem para a igreja e deixa para lá o resto. E deixa que eu tomo conta e que eu vou ajustando essa situação. Então, esse cuidado, Eliel, esse equilíbrio é que tem faltado às pessoas. As pessoas acham que precisam servir a Deus para poder alcançar o favor dele. Deus não precisa disso. Ele não precisa do teu serviço. Você não vai estar mais próximo. Acontece o seguinte, existem pessoas, meu caso, eu sou uma pessoa que sou líder, sou uma pessoa que gosta de estar para frente. Se eu for sair da CB Rio e for ovelha do pastor Pedro Paulo e eu ficar sentado no banco da igreja, eu atrofio. Eu vou sentar, vou ouvir, vou cantar o louvor, mas não vou ter o empenho de uma busca, de uma vida com Deus, o quanto estar envolvido no reino de Deus, servindo a Deus através da igreja. Então, esse equilíbrio, Eliel, é que tem faltado. As pessoas perdem o sentido porque você vê que o irmão disse, eu sou discípulo, e o discípulo, por isso, eu sirvo. Na etimologia da palavra, discípulo não serve. Discípulo aprende, discípulo ele tem essa questão de ser um aprendiz, tanto que os judeus diziam que o bom discípulo é aquele que come o pó das sandálias do seu mestre. Ele só andava atrás do mestre. E o rabino, quando ele sentava, é sinal que ele ia ensinar. Então, o discípulo é essa coisa do ensinar, né? E também aí Jesus atribuiu essa missão aos discípulos. E a missão que Jesus instituiu não é assim, vocês precisam servir na casa do meu pai, vocês precisam ter não sei o quê. Não, ele disse, vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. E ele diz no Sermão do Monte que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. Então, a atribuição do discípulo, sal da terra, testemunha, luz do mundo. Até serve, mas por consequência, né? Isso! Por consequência, normal. Pela vida. É pela vida e no cotidiano, não é na igreja. Ele vai servir, eu falo, você começa a ser servo e começa a ser discípulo e você vai dizer que tudo que você ouviu aqui, de fato você aprendeu quando você sair da porta ali, ó. A partir do momento que sair daquela porta, ali você começa a ser discípulo de Jesus, a impactar as pessoas através da sua vida e da sua postura. Tá aí. Bom, a gente vai fazer o seguinte, debate bom, eu sempre falo, faça rápido. Primeira parte já foi. A gente vai pro intervalo rapidinho, volta já com a segunda parte do nosso debate. Eu quero você também interagindo, participando aqui com a gente. Até já! Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.
Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, já de volta, hein, com a segunda parte já do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema: você é igrejeiro ou discípulo, hein? Sabe a diferença? Pois é, estamos aqui discutindo este assunto com o pastor Pedro Paulo Matos, com o pastor Demerval Nascimento, com o pastor Pedrão e também com o pastor Jeremias Barbosa e muita gente aqui participando do nosso debate. O ouvinte participa aqui dizendo: infelizmente, como um dos pastores disse aqui, ao fim do ano acabei como igrejeiro devido às dificuldades do ministério. Mas esse ano não será igual, em nome de Jesus. Amém. Obrigado aí pela participação. Meu nome é Sheila, sou de São Gonçalo. Sirva a Deus, procurando ser verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Muito obrigado. Rapaz, amados debatedores, sou discípulo. Desde que cheguei à igreja, disse ao pastor que viria para acrescentar e somar. Muito obrigado aqui pela participação aqui com a gente. Eliel, o igrejeiro é aquele que não tem compromisso. Discípulo é aquele que faz a vontade de Deus e tem compromisso com a palavra e com a igreja. Obrigado, Wallace, pela participação aqui com a gente. Queria falar agora aqui, pastor Jeremias, tem essa dificuldade aqui. Pegar essa primeira participação aqui do ouvinte, pastor Pedro Paulo foi cirúrgico quando elencou aqui que no fim de ano, quantas pessoas acabam de fato na igreja porque tem um cargo, porque foi lhe confiado, né, uma responsabilidade, e aí muito longe de fazer aquilo de coração, como fazer aquilo de fato por amor à obra de Deus, faz exatamente para a instituição. E eu acho que aqui também reside um problema, não, pastor Jeremias? Com certeza, pastor. Com certeza. Agora, só um detalhe importante, né, em cima do que o pastor Pedro Paulo colocou. Eu creio que existem nos púlpitos muitos pastores alimentando os igrejeiros, criando uma expectativa para que esse igrejeiro se perpetue. O pastor Pedrão falou uma coisa ali que eu fiquei assim realmente pensando também, como é que uma pessoa chega depois de tantos anos numa igreja? Eu encontrei uma igreja onde se prega a palavra. Nós temos ouvido isso não poucas vezes, quando as pessoas chegam até a igreja dizendo: aqui eu ouço a palavra, tem Bíblia todos os cultos, tem estudo bíblico, ensinamento, oração, enfim. Agora, uma pessoa chega no fim do ano com essa frustração e se torna um igrejeiro, porque no fundo, ele foi sempre um envolvido, mas ele talvez não tenha sido um comprometido. Tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas, ser envolvido e ser comprometido. Eu faço uma ilustração de um livro que eu estou lendo, muito bom, que é O Contador de Estrelas. E ali se fala de um fazendeiro que queria salvar a sua fazenda e pediu ajuda da galinha e do leitão, do porquinho. A galinha foi sorridente e ajudar o fazendeiro e servir com seus ovos todos os dias, mas continuava viva. O leitão foi com lágrima nos olhos e alguém perguntou: por que o leitão está tão triste? Eu tenho que servir com o meu bacon, minha costela, o meu carré, o meu toucinho. Então a galinha era envolvida, o leitão era comprometido. Provavelmente as pessoas, elas são muito envolvidas, acabam se envolvendo e elas acabam se frustrando, porque elas esperam um retorno, esperam um reconhecimento, esperam um crescimento que não chegou, esperam um tapinha nas costas, um muito obrigado, ou até uma gratidão de alguém. E isso talvez não aconteça, essa pessoa vai acabar se tornando uma pessoa frustrada ao fim do ano, ou ao fim de algum momento ela vai se tornar uma pessoa frustrada. Então, talvez as pessoas ainda precisem entender, ser comprometido é muito mais importante do que eu ser envolvido. A partir do momento que eu me comprometo, eu entendo que eu posso não ter um retorno, posso não ter um feedback positivo daquilo, e eu preciso operar o poder da resiliência. Eu vou suportar aquilo e entender, eu vou voltar para a minha forma original e continuar sendo esse discípulo. Durante algum tempo, eu interpretava, e eu fui induzido ao erro, talvez pelos meus professores de faculdade, que me dizia que alúmenos, aquele que não tem luz, ou falta de luz. E eu fui buscar realmente, tentar entender isso, e aluno vem de alere, de aleitamento, de uma criança que precisa ser alimentado o tempo todo. E discípulo
tem sua raiz etimológica aí também. Aquele que não tem, aquele que precisa ser alimentado, conduzido, orientado, e o tempo todo ele precisa aprender. E aí um igrejeiro vai aprender. Se ele quiser se tornar um discípulo, ele vai ter que aprender a ser tolerante à frustração, ser tolerante a toda sorte de coisas que é inerente à vida ministerial, a essa caminhada com Deus. Talvez ao fim do ano a pessoa esteja realmente muito frustrada, porque não deu certo, não foi reconhecido, e ele acaba sendo um cumpridor de escala, porque eu dei meu nome, coloquei lá, agora eu tenho que estar, mas que peso é para mim todo domingo ter que estar aqui nessa portaria, ou todos os cultos estar aqui servindo o altar, colocando uma água, atendendo uma pessoa, e ele acaba realmente se tornando uma pessoa muito frustrada. E nessa minha segunda fala, eu queria deixar essa reflexão para você, que provavelmente já está, talvez já muito próximo, nesse começo de ano já, né, com essa frustração. Necessário que sejamos muito mais comprometidos do que envolvidos. E se formos só envolvidos, certamente teremos muitas decepções nessa caminhada ministerial ou como membro de uma igreja. Tá aí. César, de Senador Camarades, aqui, bom dia, Eliel. Ser discípulo é estar na presença de Deus e na obra como evangelismo, por exemplo, e ter bons testemunhos, não só dentro da igreja, mas também você o testemunho na família, no trabalho, 24 horas com Jesus. Parabéns, Melodia, pelo tema. Luiz Carlos de Queimados também participando com a gente. Bom dia, debatedores. A maior diferença está que o discípulo é o que está em todos os lugares. Já o igrejeiro é a substituição do terreno legalista. Que Deus abençoe aí os debatedores. Excelente tema. Obrigado pela participação aqui com a gente. Pastora Adriana de Magé está ligada também aqui com a gente. Muito obrigado pela participação aqui também. Pastor Demerval, eu peguei aqui um trecho da palavra do pastor Jeremias, dessa alimentação dos igrejeiros, porque parece que há também a partir do púlpito, né, todo... Eu quero colocar aqui com muito cuidado, que esse negócio não cresceu ainda, não é? Ainda tá... Vamos deixar assim mesmo, tanto que nossas igrejas nós temos membros efetivos, agregados, eu não sei classificação, nós temos umas classificações. Congregados, agregados, parece que são classes, pessoas que são diferentes no seio da igreja. Ou seja, se tá ali, ou é todo mundo junto, ou porque se tem variações, então tem alguma coisa que a gente precisa resolver hoje aqui, não, pastor Demerval? Exatamente, pastor Léo. Inclusive os desigrejados, né? Chega aqui, mas sabe que não vai ficar. Aí daqui já vai para lá, de lá para lá e assim vai. É complicado demais, mas louvado seja o nome do Senhor que ainda existem discípulos. E uma das questões é que o desigrejado, olha, o igrejeiro, ele tende a tirar a responsabilidade de seus ombros, a colocar no ombro do outro. É uma das características do igrejeiro. Ele não quer assumir a responsabilidade. Ele quer colocar a responsabilidade no ombro da outra pessoa. Mais ou menos assim. O igrejeiro, a igreja precisa orar mais. Ué, mas a igreja faz todo domingo, 7 da manhã, consagração. Toda segunda à noite, jardim de oração nos lares. Toda sexta-feira à noite, culto de oração, testemunho e louvor. O igrejeiro nunca vai. Mas ele diz assim, a igreja precisa orar mais. Ele fala de uma forma que parece que as palavras são bonitas, é interessante isso. Mas aí quando chega na prática, o igrejeiro nunca está. Ele não tem o hábito de ir à escola bíblica. E o dia que vai, chega atrasado, ainda diz, a paz do Senhor, irmãos. É muito complicado. Então, ele tende a colocar a responsabilidade no ombro da outra pessoa. E isso é muito ruim. Por quê? Porque esse montão de nomenclatura que você colocou muito bem aí, o pastor Eliel, isso tem atrapalhado um pouco. Porque o interessante parece que é juntar todo mundo para alguma coisa. Daqui a pouco, a gente não é mais igreja, é mais uma sacola em que você vai botando tudo dentro ali, é uma sacola de membros. E a igreja é de Cristo Jesus, é o corpo de Cristo. Então, não pode se tratar desta maneira, como uma sacola de membros que a gente vai botando todo mundo e todo mundo faz o que quer, fala o que quer se envolver, se envolve, não quer, não se envolva, quer ser igrejeiro, seja, quer ser discípulo. Não, nós temos que ser discípulos. Jesus chamou a sua igreja para que pudéssemos assim fazer.
Daí, então, eu vejo ali em Mateus, no capítulo 5, verso 14, que diz assim, 14 e 15, assim brilha a vossa luz entre os homens. Brilha a vossa luz. Essa luz, foi falada aqui a palavra luz, de uma forma muito interessante. Brilhe a vossa luz. Eu fico olhando a palavra de Deus dizendo a dedicação que nós temos que ter, e Pedro diz no capítulo 2, versículo 21, discípulo é chamado para seguir a pessoa de Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que discípulo tem poder. Igrejeiro não. Discípulo tem poder de Deus. Porque ele está seguindo a quem? Ao mestre. Fazendo o que o mestre faria se estivesse aqui de corpo presente. Obviamente que o poder de Deus vai vir sobre a vida. E ainda a palavra de Deus diz o quê? Para que os homens vejam as nossas boas obras, mas glorifiquem ao Pai que está no céu. O discípulo, ele quer que os homens vejam as suas boas obras, mas para que os homens possam glorificar o Pai. Percebe que o igrejeiro, ele quer ser glorificado? Ele quer ser glorificado, quer ser exaltado. Ele já está recebendo, já quer receber a sua recompensa. O discípulo não, ele entende que é glorificar a Deus. O que está se fazendo é, como diz ali em Mateus, é apenas o que se deve fazer. É ser discípulo. Tá aí. Aqui, Luiz de Ingoaíba diz, discípulo aprende o ensinamento do mestre, mas hoje tem muito igrejeiro, porque hoje ninguém quer aprender. Olha aí, obrigado pela participação aqui com a gente. Everaldo França de Areal, do projeto Semear em Areal, obrigado pela participação. Discípulo honra a Deus com santidade e obediência. Ama a família. Legal, obrigado aí pela participação aqui com a gente. E aí, pastor Pedro, tem uma participação aqui do ouvinte, que recebi o Ministério dos Jovens, eu e minha esposa, porém, ela engravidou. Foi difícil o começo, o ministério, a responsabilidade ficou toda sobre mim. Com menos tempo de caminhada com Cristo, e os jovens não são fáceis. E aí eu não soube administrar as duas coisas. E aí, falhei. A gente vê nitidamente nessa narrativa aqui uma frustração. E aqui que está o problema. E aqui que eu queria falar nesta oportunidade, pastor Pedro, porque tem muita gente passando exatamente por essa situação agora, muita gente se sentindo totalmente incapaz, porque recebeu uma grande responsabilidade, não teve suporte, tinha que fazer o resultado, porque parece que a gente tem que dar o resultado a partir de nós mesmos. Como é que é isso, pastor Pedro? E nesse exemplo que você menciona, nós vemos aí a caminhada. Um discípulo de boa fé, com vontade de trabalhar, né? De repente ele é transformado num igrejeiro, não é? Porque do discípulo ele vai para a categoria de ativista e agora está chegando na outra categoria do relaxado, não por culpa dele, mas pelas consequências. Aí, pastor Léo, infelizmente nós temos que detectar aqui um culpado. O culpado está onde? Está lá no púlpito, porque não ensinou. Porque é muito mais fácil hoje lidar com o igrejeiro do que com o discípulo. O discípulo requer muito mais. O discípulo requer que eu o ensine com a minha vida. O discípulo requer que eu dedique mais tempo nesse cuidado. Porque nesse dia a dia, nesse ativismo, nesse discipulado, nessa conduta, nós temos detectado relacionamentos muito, muito frágeis. Não há relacionamentos hoje. Os relacionamentos são muito pobres. Relacionamentos que? Esse relacionamento de líder com liderado, de pastor com a ovelha, com capacidade para chegar e para ensinar. Então, é com tristeza no coração, pastor Eliel, como você mencionou, tem muita gente agora que uns ainda estão como discípulos, mas já quase desistindo. O ativismo está tomando conta. Não há palavra de reconhecimento. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser elogiado. Não, mas uma palavra de reconhecimento é tudo. E aí entra a questão do relacionamento. Relacionamento enriquecido. Eu vou enriquecer meu relacionamento. Como eu vou enriquecer? Através dessa conduta do líder do púlpito. Então, pastor Léo, o púlpito hoje tem uma grande culpa pelo igrejeiro. Tá?
Porque para nós que eu estou falando assim, teoricamente, é muito mais fácil você manter o igrejeiro do que você cuidar do discípulo, porque dá trabalho. É melhor ter uma multidão de pessoas flutuantes que chega lá e faz aquele show e pronto. Agora, no dia a dia, é bem diferente. Então, a gente lamenta profundamente que, como esse testemunho que você mencionou, tem muita gente que está nos ouvindo agora, né, e que esse percentual possa diminuir de pessoas que não sabem o que é isso. E dizer assim, não, eu preciso chegar. Eu preciso, e agora a gente ter cuidado também, né? Domingo vai chegar na igreja, não vai ter ninguém sentado perto da porta. Não é só isso, sentar perto da porta para sair primeiro, mas é você se envolver e se envolver com equilíbrio. Foi falado, pastor Pedro, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio para quê? Para saber medir. Né? Se você um dia, na Santa Escola Dominical, se você faltar à Santa Escola Dominical para estar com teu esposo, estar com a tua esposa, ali é a igreja. Mas às vezes nós, no púlpito, nós impomos uma culpa. Se tu não chegar, e às vezes você esquece a família para chegar na igreja. Só que tu chegando na igreja com a família ruim não vai adiantar nada. Então tem muita gente precisando de cura, relacionamentos, lealdade e sinceridade. Tá aí, pois não, pastor Pedrão. Pois é, Léo, agora vou um pouco mais fundo aí, se você me permite. O grande problema é o seguinte, a responsabilidade é dos púlpitos quando as igrejas têm o seu foco não em ensinar as pessoas a amarem a Jesus, mas o foco delas é crescer tão somente pelo crescimento. E aí as igrejas, pastores, em vez de correrem atrás de Deus, para ver o que Deus quer para a igreja que é dele, Deus, e você, pastor, é tão somente um gestor, as pessoas correm atrás dos métodos, e os métodos fazem isso. Então, eu tive com um bispo, que foi bispo no Nordeste, que fez parte do movimento desse pessoal que foi para não sei para onde, Colômbia, G12, blá, 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 e ele falou assim, o sistema é monárquico, as pessoas te endeusam, e você é tomado de uma autoridade que você não pede, você manda. E se o cara não te ouve, ele está em desobediência. Olha como esse cara é ensinado, amigo. Então, o que acontece? Hoje em dia, os métodos de crescimento para a igreja... Por quê? Porque o pastor é mais preocupado com o método e os resultados do que necessariamente com a vida e o coração da pessoa. Então, por exemplo, aí você vê, vamos pegar o G12, ele só muda de nome. Então vira célula, vira não sei o quê, vão mudando os apelidos, a forma é única, é a mesma. Você entra na igreja, vai para um retiro. No retiro, todo retiro é uma benção. E aí fazem você uma lavagem cerebral. Você tem que se envolver com a igreja, tem que pá. Você sai dali e vai para uma escola já chamou escola de vencedores, escola de líderes, Tadel, aí muda o nome. Aí você vai para uma escola de líder, aí você lá, pá, você tem que ter a célula, tem que ter. Aí o cara vai abrir uma célula, ele não tem preparo, ele não tem vida, a família dele tá esfacelada. Aí ele começa a abrir a célula, agora tem que multiplicar, tua célula tá doente, se não multiplica, o pastor mandou dizer, se você... Aí o que acontece? Esse cara fica doido, mano, essa galera sai e vai pro mundo, Eliel. Tem uma igreja aqui na Barra, eu tive uma conversa com o bispo, falei assim, bispão, a pessoa tá saindo da sua igreja, tá indo pro mundo. Porque o cara cansa, aí o cara tem raiva, aí o desigrejado, aí tem raiva de Deus, tem raiva de igreja, tem raiva de pastor. Por quê? Porque ele é obrigado, ele tem célula na terça, treinamento na quarta, culto na quinta, coisa na sexta, coisa no sábado. Aí o filho dele vai pra droga, ele vai pro cara e diz assim, vem cá, meu filho foi pra droga. Fala, porque você não tem uma vida com Deus, porque você não é dizimista, porque você não é fiel. Aí a culpa é do cara, aí o cara pira. Eu conheço uma senhora, Eliel, que ela era... crente até debaixo d'água, o filho dela único, ela paparicava o filho, né? Então, aí o filho quebrou a perna, ela foi no pastor. E aí o cara não tem resposta, porque ele fala que nada acontece, porque a pessoa está envolvida. E aí fala, não, porque você não é dizimista. Não sou dizimista, eu sou dizimista ofertante. Não, porque você tem pecado. Eu falo assim, minha vida é melhor do que a sua. A mulher hoje acende vela para anjo. Entendeu, Eliel? Então, isso aqui é muito sério. Então, na verdade, quando os pastores focam no crescimento, ele deixa de cuidar do indivíduo. Eu pergunto a você, qual era o tamanho da igreja de Jesus? Fala para mim, durante 3 anos. 12 bonecos, 12 caras.
70 que acompanhava, que ele enviou 2-2, entendeu? Então, a preocupação não é isso, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Hoje nós somos mais de 1 bilhão. Então, o foco do líder, ele faz com que as pessoas tirem os olhos de Jesus e olhem para a igreja, que olhem para a igreja. E aí torna essa pessoa no igrejeiro e não do discípulo, porque ele não precisa aprender sobre Jesus. Ele tem que aprender o método e obedecer às regras. Tá aí. O debate de hoje é a sequência do debate ontem aqui. Para quem acompanhou, né, a forma de se pregar, de se falar, né, tem prevalecido sobre o conteúdo do evangelho, da verdade que liberta, não é? Tá aqui, Cleonice Araruama, sobre o debate, é muito sério isso, e eu agradeço a Deus por meus pastores cuidar da obra com amor e não pelo dinheiro, diz aqui. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. A igreja hoje está sofrendo muito por conta disso. Tem muitas pessoas sem raiz, sem crescimento espiritual, sem compromisso com Cristo, e por isso a igreja sofre. Pastor Oséias de Araruama aqui, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Tema interessante, mas o que seria Judas neste contexto? Pois era discípulo, aliás, não era não. A prova é inequívoca, porque aqui não é questão de título, é questão de vida, né, pastor Jeremias? Ele até andava junto, né, cara? Ele era o tesoureiro do grupo. Tinha lá, cargo, né? Tinha cargo e tal. E eu quero aqui, pastorzão, corroborar com a visão do pastor Pedrão a respeito disso. E o debate de ontem, a gente está na mesma esteira, está dando continuidade. Perfeito. O método sobrepondo o poder da palavra. O método pode ser maravilhoso e vai funcionar, desde que eu possa entender que quem é que manda nesse negócio é Deus. Eu encontrei um casal na rua um tempo desse aí e perguntei, como é que vocês estão? Nós quase nos separamos, o bicho pegou na nossa vida, a gente quase foi pro mundo e não sei o quê. Mas, gente, qual o problema? Porque o nosso pastor abraçou a visão X. Eu não vou dizer a visão aqui porque pode ser complicado esse negócio, sei que eu estou lutando contra o trem, né? Eu disse, mas queridão, então não é a mesma visão que eu conheço. Não é a mesma visão que eu conheço. Como é que você pode quase perder sua família, quase perder a sua paz por causa da visão que foi colocada lá? Porque a gente tinha que bater uma meta, a gente tinha que prestar uma conta, a gente tinha que multiplicar, a gente tinha que fazer isso, fazer aquilo. E o meu pastor também faliu, coitado. Ele vendeu o carro, ele vendeu isso, ele quase morreu. Então, queridão, o método, eu vou ser exaustivo nisso. O método não é nada sem a presença do Espírito Santo. É Deus que vai dar crescimento. E a gente acabou entrando aqui num contexto que o pastor Pedro Paulo elencou, puxou, e que acabou tomando aqui uma grande parte da reflexão. É o que está se oferecendo, a oportunidade do cara ser um igrejeiro. Lá do púlpito, lá do altar, onde é dado um alimento para a igreja e facilitando para que as pessoas acabem se tornando igrejeiros. É lamentável a gente tentar, de alguma maneira, fazer o método funcionar, onde quem é o Senhor da igreja, Jesus Cristo, ele que dá o crescimento, um plantou, outro regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Os pequenos grupos, as células, eu costumo dizer lá na igreja, você é obrigado a participar de uma célula? Claro que não, queridão. Você não é obrigado a nada na igreja. Você vai, eu quero participar ali por amor, eu vou me reunir com aquele grupo, estudar a palavra, ouvir, ser uma bênção, e se eu ganhar mais uma alma para o Senhor, tá maravilhoso. Obrigado, bater uma meta, isso é coisa da empresa, do mercado, eu tenho que bater uma meta, eu tenho que multiplicar em tantos meses, não funciona assim. Triste. Sheila Belfo Roxo participando aqui com a gente, tem muita gente querendo ser igrejeiro, casa de veraneio do Espírito Santo, dá menos trabalho, se for morada, vai ter que reformar, isso dói, diz aqui. Obrigado pela participação aqui, Sheila. Valeu mesmo. Ainda outro ouvinte aqui, a Ana São Gonçalo. Parabéns pelo tema. As igrejas têm que confiar no poder de Deus e parar de depender e tolerar essas pessoas, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. A Marilene Marechal Hermes, está faltando quem ensine nas igrejas. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, tá bom? Pesquisa do dia. Nós já estamos seguindo aqui para o final do nosso debate.
o resultado final aqui da pesquisa. Você é igrejeiro ou discípulo? Você sabe a diferença disso depois de 1 hora? Esse tema aqui, de forma fantástica, cortando na carne, dói pra dedéu. Não é? 56% dizendo que sim, 44% dizendo que não. Fica então aqui o nosso apelo a toda a liderança evangélica exatamente para nos posicionar com relação a este assunto. O que nós temos aí? Nós somos pastores de quê? Estamos sendo pastores de quê? De discípulos ou de igrejeiros? Tem como identificar? Tem sim, senhor. De tudo isso que foi falado aqui. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos dê graça e sabedoria a cada dia. Quero agradecer a mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto. Meu querido pastor Demerval Nascimento, da Igreja Batista Central em Vigário Geral, na rua Xavier Pinheiro, 495, aquela igreja maravilhosa. Obrigado, meu pastor querido. Eu que agradeço, pastor Eliel, esse carinho da nossa rádio, a mais querida. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus, que saibamos fazer realmente a diferença entre igrejeiro e discípulo. E juntos estamos trabalhando para sermos cada vez mais discípulos, porque Lucas, no capítulo 9, 23, diz que nós temos que negar a nós mesmos e seguir o nosso mestre. E o discípulo, ele se dedica ao ensino da palavra, à comunhão e às orações. Tá aí. Obrigado, querido. Um abraço à pastora Kátia, no Hugo e a todos da igreja. Meu querido pastor Jeremias Barbosa, da nossa igreja Nova Vida em Jardim Alcântara, São Gonçalo, rua Carlos Pascoal, 181, em Jardim Alcântara, São Gonçalo. Pastorzão, obrigado, hein? Gostei do nossa igreja. É, nossa igreja, ali é a nossa igreja. Maravilha. Tem uma honra, alegria muito grande, aquele povo querido lá, Paulo Roberto, Neidimar, aquele povo lá, os diáconos. Obrigado, irmão. Pastora Gilceia também. Tá lá, nossa ouvinte assídua. Eu que agradeço, pastorzão. Para mim é sempre uma honra estar aqui. É um privilégio. É sempre um frio na barriga sentar aqui e ser aqui uma voz aqui a dizer alguma coisa. Eu que agradeço e quero deixar somente uma última reflexão a respeito disso. Discípulo gera discípulo, igrejeiro gera igrejeiro. Então, discípulo gera discípulo e igrejeiro gera problema e vai gerar outro igrejeiro. Então, fica atento aí, irmão. Ame o igrejeiro, acolha o igrejeiro e tenta fazer dele um discípulo para a glória de Deus. Um abraço, um beijo a todos. Tá aí. O Leandro Magé participa aqui com a gente, dizendo: igreja que valoriza coisas e não pessoas perdeu o alvo. Diz aqui: eu tenho a sensação de que o tema de amanhã a gente vai seguir na mesma esteira neste assunto aqui. É uma crescente, não é? Tema de amanhã: a impessoalidade, a valorização da multidão e não do indivíduo tem acontecido hoje? Tema de amanhã, a partir das 11 aqui. Pastor Pedro Paulo Matos, Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Meu pastor, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, estamos na cidade, uma cidade abençoada, né? Que Deus nos ajude, como você mencionou, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos levar pessoas para o céu e não para a conquista de coisas. Tá aí. Meu querido pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 7907, no Subsolo Shopping Open Mall. Obrigado, meu pastor. Valeu, Eliel. Um prazer enorme estar aqui. Tá com um abraço da doutora Sueli, tá se recuperando. Legal, que bom. Tadinha, né? Ela quebrou o fêmur de um lado, do outro, agora fez a prótese do joelho, então tem que, né? Verdade. Fica com vencer os medos, tudo, né? Então a gente conta com as orações de vocês aí. Um prazer enorme ter você de volta, bonitão. Obrigado, que Deus abençoe irmão. Você e te guarde. Valeu. Beijo, Marisa. Também com a gente aqui mais uma vez. Valeu, gente. Vem aí, Edinho Lobo, com a Débora Lira comandando o Tarde Maior. Deus abençoe a todos. Logo mais então, às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Níger Martins. Deus abençoe. Um grande abraço. Boa tarde, boa terça. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível
24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.